Por conta disso, é dia também da gente refletir sobre o nosso batismo. A primeira coisa é saber que o batismo que a gente narrou agora de Jesus não é o batismo sacramento. Há uma confusão, às vezes teológica, principalmente nos protestantes, achando que esse batismo tem que batizar, por exemplo, adulto, porque Jesus foi batizado quando adulto. Tudo que vem antes de Jesus é chamado de tipologia bíblica. Tipologias são assim, são sombras do Antigo Testamento do que Jesus vai fazer. Jesus vai levar tudo à perfeição. A chave de toda a Escritura é a pessoa de Jesus, Antigo ou Novo Testamento. Novo Testamento é a realização dele. Antigo Testamento são profecias que vão falar dele e que vão ter entendimento nele. Então, por exemplo, o dilúvio e a arca de Noé. Aqui tem um sentido da igreja, um sentido também do batismo, que só tem compreensão perfeita na pessoa de Jesus. O maná, você lembra do maná, os 10 mandamentos. Por isso que sempre na missa tem a primeira leitura, ela sempre faz um paralelo com o Evangelho, é bem próximo. O assunto da primeira leitura com o do Evangelho, para que a gente, olhando esses dois textos, a gente perceba a plenitude da pessoa de Jesus. Apesar da história de João Batista estar no Novo Testamento, ele ainda é uma figura do Antigo. João já estava pregando, Jesus ainda não. João é aquele que passa a dobradiça, que passa o bastão para Jesus. Por isso ele é o maior do Antigo Testamento. Mas tudo aquilo que João faz ainda é sombra do que Jesus vai fazer. De forma que o batismo de João não é o sacramento do batismo, mas aponta para ele. O batismo de João é um batismo chamado de conversão. Convertei-vos porque o reino dos céus está próximo. Jogava água na cabeça e tipo assim, se prepara, que ele está chegando. Você vê isso até pela fala de João. João não quer ser batizado, porque ele sabe que o batismo dele não é sacramento. Ele fala assim, sou eu que devo ser batizado por ti, tu vens a mim? E Jesus responde assim, agora convém que a gente cumpra o que está escrito, que a gente cumpra as profecias. O que está acontecendo aqui? Simbolicamente, Jesus está mostrando o que ele vai fazer. Ele ali se passa como um pecador, mas é como se ele pegasse toda a humanidade e descesse no rio da morte, e depois, a hora que ele levanta da água, levanta ressuscitado. É uma profecia do que ele vai fazer depois, na sua cruz. É como se ele falasse assim, olha, eu vim, e as pessoas que querem ser salvas precisam morrer comigo e ressuscitar comigo. É isso que é o batismo. Veja só, o padre já falou, você vai lembrar. Falou de sacramento, tem a ver com o sangue de Jesus. Não é fórmula mágica, tem a ver com o sangue dele. João não poderia batizar Jesus, veja, dizendo assim, Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do seu nome e do Espírito Santo, né? Não tem sentido essa fórmula. Fora que, como o padre disse, Jesus não tinha ainda se revelado, o Espírito Santo não tinha se revelado. Então não dava para João falar assim, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como a gente sabe, para ter sacramento é preciso que haja água e a fórmula. Fulano e tal, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outra coisa, o que o batismo faz em nós? Primeira coisa, apaga o pecado original. Jesus não tinha pecado original, não precisava de batismo. O pecado original nos faz filhos de Deus.
Você viu no final do texto, esse é o meu filho amado, ele é o filho. Nós somos filhos nele, por causa do batismo, mas ele já é o filho. O batismo nos faz igreja. Você lembra São Paulo dizendo, a igreja é o corpo místico de Cristo. Quando a gente é batizado, a gente entra na igreja. Se a igreja é o corpo místico de Cristo, ele vai entrar dentro dele mesmo? Quando tem o rito do batismo e quando tem poucas crianças, dá para fazer o rito que começa lá fora. Lá fora, o padre pergunta para os pais e padrinhos, qual o nome da criança? O que vocês pedem à criança? O batismo, o que o batismo vai dar? A fé, e a fé o que ela vai dar? A vida eterna. Vocês estão dispostos a caminhar junto com essas crianças? Sim. E aí as crianças entram. Veja então, o batismo de João não fazia nada disso. O batismo de João era um símbolo do que Jesus vai fazer na sua perfeição. Quando que Jesus vai fazer isso na sua perfeição? Na cruz. Falou de sacramento, é sangue, tem a ver com sangue. O que nos salva é o sangue de Jesus, é Ele que é capaz de nos salvar, é Ele que nos alimenta, é Ele que nos purifica, é Ele que nos faz filho de Deus. Mas só que não é simplesmente mágica, não aceitei o sangue de Jesus, existe uma eficácia concreta. Jesus não trabalha, Deus não trabalha com fantasia, trabalha de modo concreto. Então vamos ver. Você lembra que o padre disse, quando Deus criou Adão e Eva, criou em estado de perfeição, e havia uma comunicação entre Deus e o ser humano. Não haveria morte, não haveria dor, não haveria ignorância, o pecado. Tudo isso é fruto do pecado. Deus, que mora aqui em cima, cria o ser humano aqui embaixo. Quando desce o tempo determinado por Deus de você viver, você pulava para cá, sem sofrer, sem deixar a turma sofrendo, porque era justamente uma transição entre sair da presença de Deus na terra e ir na presença de Deus no céu. Só que você lembra, o padre contou já, o homem não quis isso. O homem achou que ele podia ser feliz por ele mesmo. Olha, se você desobedecer a Deus, você vai ser como Deus, você vai fazer do seu jeito. O homem então quebrou uma comunicação com Deus. Faz de conta que aqui é uma ponte. O homem quebrou essa ponte. Se o homem quebrou essa ponte, morreu, vai para onde? Vai para baixo. Está todo mundo na mão do capiroto. Deus, você lembra, o padre disse já também, é feliz em si mesmo, não precisa de nada nem de ninguém. Em Deus não muda nada, se a gente pecar, não pecar, se você vir na missa, não vir, se você reza, em Deus não muda nada. Deus não precisa de nada, nem de ninguém, mas a gente precisa dele. O que aconteceu? Que lascou a nossa situação, porque se a ponte está quebrada, e entrou sofrimento, entrou a morte, entrou o inferno. Ou seja, você acha que já está ruim a vida, como é que está? Imagine sem esperança de ir para o céu então, pensando assim que lá embaixo vai ser pior. Deus poderia falar assim, ó, se virem, vocês escolheram. João capítulo 3, versículo 16, mas Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho. Enviou o seu Filho aonde? Aqui, a gente acabou de celebrar o Natal. Enviou o seu Filho aqui. Por que Deus enviou o seu Filho aqui? Para refazer a ponte. Aonde que ele refez a ponte? Na cruz. Eu sou o caminho, não tem outro caminho, não é Buda, não é Maomé, não é Neymar, não é Bolsonaro, não é Lula, não é, sei lá, Ciro Gomes. Ele é o caminho, ou se passa por ele, ou não chega aqui.
Só que passar por ele, como o padre disse, não é simplesmente uma mágica. É preciso que você se incorpore nele. Não é, aceitei Jesus e pronto. Não, porque pensa assim, ele veio e está todo mundo solto. É necessário que haja um jeito em que você entre nele, que você se incorpore a ele, que você entre na ponte. Todo mundo nasce fora da ponte, fora de Deus, longe da amizade de Deus. Isso aqui Santo Agostinho chama do que? Pecado original. Nós nascemos em inimizade com Deus. Mas a criança, ela é inocente, você que pensa. A criança, ela começa a contar os seus pecados a partir de 7, 8 anos, que a gente começa a contar os pecados dela. Se ela é batizada, já pode confessar já. Entrou na idade da razão, já pode confessar. Só que se você olhar antes, já está lá os sintomas da doencinha dela. Com 4, 5 anos, você já vê que a criança é egoísta, ela faz birra, ela mente, ela faz manha. O que se chama isso? Pecado original, que já está nela, ela está doente. Todo mundo já nasce assim. É preciso então que ele nos conserte. A primeira coisa é entrar nele, para poder, se morrer, não ficar lá, subir, passar a ponte. Por isso que sem o batismo ninguém se salva. O batismo faz com que você entre em Jesus. Eu sou o caminho, não dá para ir para o Pai se não for por mim. Sem o batismo ninguém se salva. É por isso que a igreja batizou desde criança. Por quê? Porque o maior presente que se pode dar para o seu filho, para a sua filha, é a capacidade de vir aqui no céu. Você vai lá e incorpora ele na pessoa de Jesus. Você vai lembrar, quando Jesus morre, o soldado vem e rasga o peito de Jesus. Saiu sangue e água. Vou repetir, falou de sacramento, falou de sangue de Jesus. Todos os sacramentos estão na cruz dele. Aqui o padre não vai dar aula de sacramento, mas todos os sacramentos estão na cruz dele. Os dois maiores sacramentos são batismo e Eucaristia. Esses dois sacramentos, eles saem do coração de Jesus. Sangue e água. O maior sacramento é a Eucaristia, é o corpo dele. Mas o sacramento mais necessário para a salvação é o batismo. Uma pessoa pode se salvar sem primeira comunhão, mas sem o batismo não. Por quê? Ela precisa entrar na ponte. Ela precisa entrar em Jesus. O soldado vai lá e rasga o peito de Jesus. Tem uma fresta agora. Não é poema, gente. Tem uma fresta para você entrar. É de propósito essa fresta. Não é coincidência. Deus quis que houvesse essa fresta. Para quê? Para que você entrasse nele. Quando você vir no próximo batismo que você vir, preste atenção que vai ter uma hora que o padre vai diante da pia batismal, na água ali onde vai ser batizada. Não é aguinha, não é piscininha, gente. O padre vai fazer uma oração fazendo memória de toda a ação da água e do Espírito Santo na Bíblia, desde o Gênesis, e vem vindo, e vem falando. Lá nas águas, o Espírito pairava sobre as águas. Depois o povo passou a pé enxuto, o Mar Vermelho. Depois a água, a pedra que saía água no deserto. Vai falando de água, tal. E aí chega assim e fala assim: e do seu filho pendente da cruz que saiu sangue e água. Aí o padre fala assim: por isso pedimos que o Espírito Santo venha sobre essa água e transforme essa água na mesma água que saiu do coração aberto de Jesus.
Quando o padre fala isso, o padre pega o círio pascal, aquela velona, e fura a água 3 vezes. Que venha sobre essa água, pelo poder do Espírito Santo, a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquela pia batismal já não é mais uma bacia, é o coração aberto de Jesus, foi furado. Por isso que aonde dá, a criança entra na água, para mostrar que entrou no coração dele. Mas como às vezes é por eficácia ali, só jogar água na cabeça já basta. Mas jogando água na cabeça, o que a gente está dizendo? Aquela criança está entrando no coração de Jesus, ela mora ali, ela está na ponte. Se ela entrou ali, ela não tem mais pecado original. A marca, aliás, a marca fica, a consequência fica, mas ela já não é mais contado o pecado original na vida dela. Se ela está em Jesus, ela está dentro do Filho, ela se torna filho no Filho, ou, como disse a leitura, filho adotivo. Quando alguém tem um filho natural e um filho adotado, ele vai dividir a herança. Ele pode dividir a herança mais para o filho biológico do que para o filho adotado? Não, o que é de um é de outro, não é assim? Qual é a herança do filho natural? Qual é a herança de Jesus? Está aqui com o Pai. Se a gente é filho adotado, qual é a nossa herança? A mesma, está aqui também. Sem o batismo, ninguém se salva, ninguém se faz filho, não apaga o pecado original. Quando você é batizado, você entra na igreja, aquilo que o padre falou, as crianças ficam lá fora, e o padre introduz as crianças dentro da igreja, como se a igreja fosse o coração de Jesus. No rito antigo do domingo de Ramos, faz a procissão de Ramos, vamos supor que a gente fizesse a procissão de Ramos lá na Santa Cruz, e aí a gente vem em procissão para cá. No rito antigo, quando chegasse aqui, a porta da igreja estava fechada, ninguém entra na igreja. A igreja é o coração do Pai. O padre vem com a cruz e bate na porta, e aí abre a porta da igreja, aí a turma entra. Está entendendo? Você precisa entrar nele para ir para o céu. De forma que o batismo não é uma tomada de consciência. O batismo não é assim, aceitei Jesus, agora sim eu tenho que ser batizado. Não é você, é graça. É Ele que nos dá a graça de sermos filhos de Deus. Ninguém merece. Não foi você que chegou agora entendi, então vou pedir o batismo. É graça, é sangue dele. Veja só, a criança, ela acabou de ser batizada, no instante seguinte, é sangue de Cristo, lembra? Tudo tem a ver com o sangue. Ela acabou de ser batizada, ela entrou no coração de Jesus. No instante seguinte que ela foi batizada, ela morreu. Essa criança foi para onde? Foi para o céu. Mas ela rezou o terço, fazia caridade, ia na missa, lia a Bíblia. É graça, tudo é graça, é sangue dele. A pessoa, veja, ela é adulta, nunca foi na igreja, aí está passando mal lá no leito de morte, aí manda chamar o padre lá. Olha, seu padre, eu nunca fui na igreja, não sei de nada da igreja, não sei achar nem o Gênesis na Bíblia, mas eu estou aqui nessa situação, Deus me tocou, eu quero ser batizado. E o padre vê a situação dele ali e fala assim, então não vai batizar hoje, porque senão, né? Às vezes a gente tem que fazer um casamento. Esses dias eu fiz um casamento assim. Uma semana depois a pessoa faleceu. A gente vê a situação e aí tem que apressar as coisas, não é? Porque é sangue de Jesus, tem que fazer o sangue de Jesus chegar na pessoa. A pessoa nunca foi na igreja, nunca fez nada, nunca ligou.
Ela chega ali na hora da morte e fala assim: eu quero ser batizado. O padre pega a água, fala o nome dela, fala: eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O sangue de Jesus apaga tudo o que ele fez. Ele está prontinho para ir para o céu. O que ele fez de bom? Nada. É graça. Tudo é graça do sangue de Jesus. Por isso também que não tem sentido, primeiro, esperar ficar adulto para batizar, porque a graça não é mérito. Não é você que fala: agora eu acho que eu estou consciente para tomar o batismo, agora eu acredito. É graça. Você vai lá e dá o maior presente que você pode dar para o seu filho e para a sua filha: ser filho de Deus. Não vai ter nada nessa vida que você vai dar para ele ou para ela maior do que fazer dele filho de Deus, filho adotivo de Deus. Não tem, nem se você tiver dado bens, estudo, dinheiro, se você não deu Deus para ele, você falhou como pai, falhou como mãe. A primeira coisa que você dá é o batismo, é fazer ele ser filho de Deus. Por isso que tem os padrinhos, para emprestar a fé para a criança. No dia da crisma, aí a criança vai responder por ela, no dia da crisma. Mas até lá, vai que acontece algo. Fora o seguinte, o padre está falando como exorcista: conforme vai passando o tempo do batismo, está uma casa vazia, Deus não está morando lá. Casa vazia, entende? Quanto mais vai retardando, mais vai dando brecha para o inimigo invadir. Não é assim? Esses movimentos que fazem: aquela casa lá, aquele prédio lá, não tem ninguém, não sei o que, vamos invadir, vamos. Veja então, segunda coisa, mas daí eu mudei de igreja, agora vou ser batizado lá. Não existe isso, gente. O batismo não só. Como o padre falou, o que o batismo faz? Faz com que você entre no coração dele. Só entra uma vez só. A pessoa só sai de lá se ela for para o inferno. Mesmo ela indo para o inferno, ela vai com uma marca que ela era filha de Deus. É como se ela tivesse um RG lá no inferno falando filho de Deus, mas está aqui. Mas a partir do momento em que falou o nome e disse: fulano e tal, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está batizado, é católico. Não tem essa: mas eu sou daquela religião, vou para lá, vou batizar de novo na piscina, nas águas, não sei do que. Já foi, já entrou no coração de Jesus. Tanto é assim que se uma pessoa protestante vem para cá, o padre tem que analisar qual é o batismo que ela recebeu lá. Vamos supor que é da igreja luterana. Como que é o batismo luterano? É igual ao nosso. Joga a água e fala o nome da pessoa e fala: aí eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa criança, essa pessoa precisa receber o batismo aqui? Não, ela já está no coração de Jesus. Ela tem que fazer somente a incorporação dela na igreja, que é rezar o creio na frente do padre. Mas ela já está batizada, não vai ter batismo dela. Padre, eu vim de uma igreja que batizava assim: fulano, eu te batismo em nome de Jesus. Aí já tem que batizar. Se falou a fórmula e fez o que a igreja faz, nem que tenha sido o capeta, a pessoa está lá na acidente de carro, está lá morrendo, aí aparece o capeta para ela, o capeta fala assim: o que você quer? O cara fala: eu quero ser batizado. Aí o capeta joga água na cabeça dela e fala assim: fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Está batizado. É lógico que o capeta não vai fazer isso. Por isso que no perigo de vida, qualquer pessoa pode batizar. A criança lá na UTI, está vendo que está meio assim. O padre, a enfermeira, sempre falando com os pais.
Hoje em dia dá até processo, né? O mundo paganizado do jeito que está. Mas se, por exemplo, a enfermeira pegar um conta-gota e jogar 3 gotinhas de água assim, ó, e falar o nome da criança: eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está batizada. A pessoa deu o céu para aquela criança. Se aquela criança morrer, é céu. Se aquela criança não for batizada, aí vai entrar num negócio que chama batismo de desejo. O padre vai dar um curso de doutrina esse ano, daí o padre explica isso. Mas veja, olha a importância do batismo. Se você está na estrada, algum acidente, e você está ali socorrendo, e você pode falar: você é batizado? Não. Pega uma água lá, água, não pode ser água de cheiro ou Coca-Cola, água, fulano, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos supor que a criança ficou boa. O padre batizou um sobrinho no hospital, que estava mais para lá que para cá, e ficou bom. Não tem que marcar batismo de novo. A criança vem no dia do batismo só para fazer os ritos que faltam: receber o sal, abençoar a roupa, abençoar os pais. Mas batizado já está no registro lá, já entrou no coração de Jesus. O batismo, então, veja, gente, por isso que ele sai do coração de Jesus. O maior sacramento é a Eucaristia, que é Ele, mas o batismo é o mais importante para alguém se salvar. Se a gente não entrar nele, não se salva. Ele é o caminho. Por isso a igreja desde sempre batizou quando criança, procura dar meios de batismo. Muito bem. Qual o problema? O problema é que a turma não dá bola para o que é o batismo. Se vocês acham que o sacramento da missa já está em crise por aquilo que a gente vê na internet, não é umas loucuras aí, às vezes de padre, do povo que faz na missa, vocês não têm noção o que fazem com o casamento e com o batismo. Como é difícil celebrar sacramento do matrimônio e do batismo, porque o povo não está nem aí. O povo acha que é um evento social. Casamento vira aquele desfile, não é? Os morrinhos tudo para fora. As madrinhas vêm com os morrinhos assim, né? Quero sair. A noiva vai assinar ali, ó. Se o padre não olhar para cima, já conhece o mapa da Bíblia inteiro já. Começa uma cantação de música que não tem nada a ver. Você que é noiva, presta atenção. Sacramento tem a ver com o sangue de Cristo. O que vai unir você ao seu marido, à sua esposa, é o sangue de Cristo. Mas a pessoa quer a musiquinha do Toy Story, a pessoa quer a musiquinha do pagode, do Iron Maiden, do não sei do que, deixa para a festa isso. É rito litúrgico. Rito litúrgico não se pode inventar nada. Eu não posso chegar aqui e porque é rito do batismo, eu ficar fazendo um monte de coisa arada, inventando, e pego bombinha, que nem aquelas bombinhas de, como fala, de dengue, e ficar, não sei, isso aí. Tem um rito a ser celebrado. O casamento tem um rito. Você não pode chegar aqui e querer fazer do casamento uma brincadeira. Entra a criança vestida de segurança, entra cachorrinho, noivas, principalmente noivas, hein? Presta atenção, dá nulidade de casamento isso. O padre, se ele perceber, ele pode parar o sacramento. Qualquer sacramento o padre pode parar. Se você vem confessar e o padre percebe que você não está levando a sério ou não está arrependido, o padre pode parar. Se ele vê que ninguém está dando bola para a missa, ele pode parar. Matrimônio também. Rito de ordenação, rito de crisma. Mas aí tem outro que compete assim, ó, juntinho, que é o sacramento do batismo. Meus irmãos, primeiro na hora de escolher padrinho,
É só gente mentindo. Veja só, a criança vai entrar no coração de Jesus. Qual é a missão dos pais e dos padrinhos? Presta atenção, você que é padrinho e madrinha, que você vai ser cobrado por isso. A missão sua será fazer com que aquela criança não saia do coração dele. Se cometer pecado, se voltar a costa para Deus, se pronto, saiu do coração de Jesus. No dia do juízo, Jesus vai perguntar: cadê os padrinhos? A turma pensa assim, ó, o padrinho é alguém que é legal comigo, é legal com a minha família, e que se eu morrer, ela vai dar pão para a criança, vai cuidar da criança, vai educar a criança. Está errado? Não está, mas está faltando a parte mais importante, que é cuidar da parte espiritual, que você assume também. Rezar pela criança, ver se a criança está vindo na igreja, está fazendo catequese, cobrar os pais, cobrar quem é de direito, às vezes é o avô, a avó, a mãe, o pai, quem está com a guarda da criança, orientar, mas não, acha que é assim, é para fazer churrasco, é para dar presente no dia do aniversário, ou é para brigar. Quantos que depois que batizam, aí briga com o comadre, com a comadre, e aí ficam sem se falar, e está cheio. Por isso, na hora que você vai escolher um padrinho e madrinha, você tem que ver o seguinte: esse casal, eles são capazes de cuidar e orientar e me corrigir se eu estiver fazendo algo em relação à educação natural e sobrenatural dessa criança. Mas não é assim que a turma pensa. Aí vai na amizadinha, vai na não sei do que, e papapá, vira aquele evento social, ninguém sabe o que está fazendo. Lá na Cristo Rei, quem já foi lá em Salto, na Cristo Rei, a igreja é tipo um anfiteatro, né? Então, o altar fica embaixo, e fica que nem um anfiteatro grego assim. Quando eu cheguei lá, a missa, o batismo era na missa. Aí ia pedir para sofrer, né? O padre sofre e o povo sofre, porque vem aquele monte de gente pagão que não sabe o que está rolando. Como é um anfiteatro, veja só, a posição do olho do padre fica assim, ó. Se a roupa da mulherada está daquele jeito, você já entendeu já, né? Além disso, não tem como disfarçar. Você que está aí na Assembleia não percebe, mas a gente que está aqui, qualquer movimento seu eu percebo aqui. Ah, o padre está vendo quem está conversando, ele não está vendo que a gente está conversando. Vejo sim, por isso que eu corrijo. Mas quando é anfiteatro é pior ainda, porque daí de qualquer forma você está de frente com a pessoa. Quando era missa, então, batismo com missa, que eu tirei, era pedir para sofrer. Na hora da consagração, a mãe sai e fica desfilando, e fica converseiro. Mas olha, aí o padre vai consagrar, levanta a hóstia, aí a pessoa nunca participou de missa, está lá de padrinho, caiu de paraquedas, sentava. Aí a pessoa via que todo mundo ajoelhou, aí a pessoa escorregando assim, ó. Não sabe nem participar de missa, vai ser padrinho de batismo, gente. Deus vai cobrar. A educação desse filho, desse afilhado, do filho do afilhado, presta atenção, não acaba com 18 anos. Não está no Código de Direito Canônico. Depois de 18 anos, seu filho faz o que ele quiser. O seu afilhado fala, não tem isso. Você é guardião da fé dele, guardiã da fé dela. Mas não vem. Nem o padrinho nem a madrinha vem. Todo batismo eu falo, meus irmãos, dá tempo de você desistir. Toda homilia de batismo eu falo, dá tempo de você ir embora e desistir, deixa para outro que vai fazer a missão.
Não, vou ficar, vou assumir, tá bom. Então no dia do juízo, não reclame que eu não falei. É sério a salvação nossa. Jesus não brincou com isso. Por isso a gente não pode fazer essa esbórnia do batismo. A pessoa, para ser padrinha, madrinha, ela tem que estar em ordem, tem que estar regular. Como é que ela vai ser padrinho, madrinha de algo que ela... Pensa só, você vai entrar numa torcida uniformizada aí, torcida do Galo, do Ituano aqui, do Galo. Quanto? Cabe na Kombi, não é? Cabe na Kombi. Mas você não pode chegar lá chegando, vai que o cara torce para Saltense. Então vai ter que ter um amigo dele que vai falar: ó, esse cara aqui, ele é ituano desde o berço, eu conheço ele, tá aqui uma foto dele com a camisa do Ituano, tal e coisa, eu banco esse cara. Aí vai lá para a diretoria começa a analisar: o currículo do cara é bom, né? Mas e esse cara que apresentou ele? Ah, esse cara, ele não paga mensalidade aqui do Galo, ele vira e mexe, tá na torcida, quando vem time grande ele fica para outra torcida, ele não fica aqui na torcida do Galo. A turma fala: meu, não dá para pegar, então como é que nós vamos pegar se o cara que está apresentando é picareta? O padrinho e a madrinha tem que estar em ordem. Aí chega o padrinho e a madrinha, quer ser padrinho e madrinha, mas não tem crisma. É como se estivesse devendo mensalidade. Está devendo mensalidade, ó, aqui, ó, o cara está devendo aqui para a torcida, aqui, ó. Está devendo, como é que vai ser padrinho do quê? Mente, chega aqui e fala assim, não, a gente é casado na igreja, ou eu sou solteiro, não sei o quê, porque às vezes a pessoa já passou em outra paróquia e viu que se for amaziado não pode ser madrinha, não pode ser madrinho, e aí ele vai numa outra paróquia e mente na cara lavada. Pensa isso aí diante de Deus, pensa que vai ser. As pessoas querem fazer desaforo em questão do batismo. O outro quer assim: padre, eu quero batizar, mas você tem que entender que eu não quero estar junto com as outras crianças, eu quero fazer um evento da minha família. Não, então batiza na sua família, não na igreja. Para ser igreja tem que estar no meio da farofa. Ah, mas o meu avô tem uma chácara. Meus irmãos, prestem atenção, aqui na diocese de Jundiaí não se realiza sacramento em capela particular. Você pode ter uma capela lá do sítio do seu avô, aquela capela é particular, não é da igreja. Você pode rezar, um dia ou outro você vai lá e convida o padre vai pedir para o bispo e vai autorizar. Mas batismo, casamento, é dentro da igreja, não tem sentido você fazer um sacramento fora da igreja. Mas de novo, as pessoas querem fazer o que dá na cabeça. Meus irmãos, o rito do batismo, quando você vem participar do rito do batismo, presta atenção nas palavras que vão sendo faladas. É uma comunhão assim, ó, Deus está te dando a graça e você está aceitando. No rito do batismo, você que já foi padrinho, você prometeu 3 coisas lá. Será que eu lembro? Pois é, não vou falar, vai na internet, você vai procurar. Eu prometi, eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo com que o meu afilhado faça isso? Não. Então, a vivência do batismo é que vai fazer com que a gente vá para o céu. Quando você faz um pecado grave, você sai do coração dele. Se você morrer assim, está fora da ponte. Quando você faz um pecado grave, o que acontece? Você tem que confessar. Confessou, voltou para o coração dele. No fundo, quer ir para o céu? Viva o seu batismo. Viva o que Jesus fez para você. Quando você faz as obras boas, ajuda as pessoas, você reza, você perdoa, vem na missa, tudo é consequência
do que Ele já fez por você. É graça, é sangue de Cristo. Creia em Deus Pai Todo-Poderoso,